Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Safras TV. O meu nome é Gabriel Nascimento, repórter da Safras News, e hoje eu converso com o analista de Safras de Mercado, Elcio Bento. Olá, Elcio. Olá, Gabriel. Olá a todos. Vamos lá então, nesse quadro hoje nós vamos conversar sobre o mercado de trigo, mas antes eu gostaria de convidar a quem está nos assistindo para que se inscreva aqui no canal de Safras de Mercado no YouTube e para que assine a plataforma Safras. Além disso, nos links da descrição você vai encontrar opções de cursos ministrados por Safras de Mercado sobre o trigo, sobre outras commodities do mercado agropecuário. Elcio, vamos começar a falar de trigo, então. A gente vem nesse período das últimas semanas de desenvolvimento final da safra, especialmente no Paraná e no Rio Grande do Sul. E na semana passada, as lavouras, principalmente no Paraná, mas em todo o sul do Brasil, atingidas por geada. Ainda é cedo para ter uma dimensão mais profunda do que isso pode impactar, mas em algumas regiões pontuais já se fala em perdas significativas. Queria que você falasse sobre o que está se observando dessa questão, no impacto disso nos números da safra brasileira desse ano. Pois é, Gabriel, assustou bastante essa novidade, né, da questão das geadas, né, questão das geadas. A gente já vinha de uma situação climática bastante adversa. A gente tem todo o trigo do Cerrado, região São Paulo, Minas Gerais também, já vinham sofrendo com escassez hídrica. O mesmo no norte, oeste do Paraná já tinha essa questão de dificuldades em função da seca. E agora veio essa semana, agora na semana passada, nesse final durante essa terceira semana no mês de agosto, essas temperaturas muito baixas que pegaram e assustou muito no Paraná, porque nós tínhamos 60% das lavouras em fases que são suscetíveis ao frio intenso. Ainda, como tu disseste, é difícil a gente mensurar o tamanho, né, quantificar eventuais perdas, mas existem opiniões distintas. Algumas opiniões mais pessimistas falavam quebras de até 20%, mas o que a gente tem visto recentemente, ouvido falar, que talvez não seja tão intensa assim, essas perdas. Aquelas regiões que tinham muito do percentual de lavoura em condições suscetíveis não tiveram temperaturas tão baixas. Talvez a exceção seja o sudoeste do Paraná, que aí sim tinham lavouras em estágios críticos e que pegaram temperaturas até abaixo de zero. Também na região mais ao norte dos Campos Gerais, nos Campos Gerais, nas regiões mais acima, acima do município de Tibagi, a gente teve frio intenso e teve lavouras que estavam com estágio avançado, eram lavouras que normalmente não estariam tão adiantados, mas, enfim, com o calor que a gente teve durante os meses de junho e julho, tinha trigo já nessas fases. Difícil, como tu falou, a gente quantificar, mas certamente teremos perdas em relação ao potencial inicial do Paraná pela questão de escassez hídrica e agora pelas geadas. Então, a gente já vai estar o estado do Paraná como um estado que, pelo terceiro ano consecutivo, terá perdas e terá a necessidade de comprar mais trigo fora das suas fronteiras. A boa notícia, por enquanto, e tomara que seja uma boa notícia até o final da safra, é que o estado do Rio Grande do Sul, também de Santa Catarina, estão com safras evoluindo bem. Tem toda uma questão climática, mas é possível que sim que a gente tenha aí uma consolidação de uma produtividade boa no Rio Grande do Sul, que é o grande produtor, e também em Santa Catarina, que amenizaria um pouco essa questão de quebra no Paraná e em outros estados do Cerrado. Então, eu acho até importante ressaltar também que essa questão das perdas por geada, elas ainda vão sendo observadas nessas próximas semanas, mas a agência Safras, a Safras News, está acompanhando com fontes espalhadas pelo Paraná, pelo Rio Grande do Sul, pelas principais regiões produtoras. E na semana passada, ainda logo depois da ocorrência das geadas, na região de Francisco Beltrão, o núcleo do Deral lá, que engloba uma área de 135 mil hectares, fontes já falavam em potencial de perdas de 70% na produtividade. Então, você imagina, para uma área expressiva como essa, seria um impacto relevante na safra. E, por outro lado, como você também falou da questão das perdas por seca, no núcleo de Campo Mourão, que também tem uma área ali de 105 mil hectares, as perdas por causa da seca ficam entre 50% e 60%. Essa foi uma região que não foi afetada pelas geadas, mas já vinha, teve um período de mais de 40 dias sem chuvas
depois algumas chuvas pouco expressivas, e depois já mais quase 10, 15, 20 dias de novo sem chuvas. Então, é uma situação que vem sendo bastante, que chama atenção no Paraná, né, que tinha tudo para ser o principal produtor esse ano. A gente vai vendo como é que isso vai impactar nos preços delas. Mas antes de falar dos preços, eu gostaria também de falar um pouco sobre a Argentina, que é o nosso principal fornecedor. Eles por lá também estão sofrendo com essas preocupações em relação ao tempo seco. O que que a gente tem de informações sobre a safra da Argentina que a gente pode trazer aqui para os espectadores? Pois é, a Argentina também, a gente iniciou lá, a safra argentina começou muito bem, é um ano de Laninha que está se convertendo para esse Laninha, e historicamente Laninha e Argentina é igual quebra de safra, a gente tem uma grande incidência de quebras de safras em ano de Laninha porque tem seca. E este ano tinha começado muito bem, a gente teve um início de plantio por lá com lavouras muito boas, em condições muito boas, mas rapidamente foram piorando essas condições. Nós tínhamos, por exemplo, 50% de lavouras em boas e ótimas condições, e a semana passada esse volume, esse percentual tinha caído para um pouco mais de 10%. Então, tem sim uma piora significativa. É bom que a gente fala que a Argentina tem todo um ciclo pela frente, tem condições climáticas hoje adversas, mas ainda existe uma possibilidade de recuperação. O trigo tem uma boa resistência e recupera bem se a gente tiver uma melhora das condições climáticas. O grande problema, e o que traz esse alerta, é que anos de laninha são secos na Argentina. E a gente vem de duas safras na sequência com quebra de produtividade devido à seca. Lá há 2 anos nós tivemos uma produção que era para ser de 20 milhões de toneladas, acabou sendo de apenas 11 milhões de toneladas pela seca, e a safra passada também tinha um potencial inicial de 18 milhões de toneladas e fechou com 14 milhões de toneladas. Então, a gente teria aí 4 milhões de toneladas que foram diminuídos em função da seca. Para este ano, números da nossa filial lá das safras na Argentina apontam uma produção de 18 milhões de toneladas, foi mantido, até a Bolsa de Rosário chegou a falar de uma produção recorde para a Argentina, mas as condições climáticas adversas já fazem com que a gente seja mais cauteloso nesses volumes de safras. Continuamos falando com a safra de 18 milhões, é ainda uma safra boa, daria um potencial de exportação de 12 milhões de toneladas, mas assim como a gente tem aqui no Brasil, também na Argentina a gente vai ter que continuar muito atento às condições climáticas e às condições das lavouras, condições hídricas, enfim, nos próximos meses. Uhum. E o impacto disso, então, agora sim, sobre os preços, especialmente aqui no nosso mercado interno, ó. Como é que a colheita já está acontecendo no Paraná, mas até a colheita pegar ritmo e também a entrada da safra do Rio Grande do Sul, essa expectativa pela oferta da Argentina, como é que os preços devem se comportar e como é que os agentes devem se comportar nesses próximos momentos? A gente tem ainda uma queda de braço de comprador e vendedor, ainda sem uma definição. O comprador já está balizando os seus preços por realidade de safra nova, e essa realidade é de 1.300, 1.400 a tonelada, as indicações de preço nas principais regiões de produção, mas o vendedor ainda segura uma indicação de preço, 1.500, 1.600. Então, a gente tem um mercado bem aberto, bem distorcidas, bem um spread largo entre compra e venda, e o resultado disso, claro, são poucos negócios. Qual que é a percepção que a gente tem? O mercado já está se alinhando à realidade de safra nova, estava muito descolado de mercado internacional e agora já voltou ao seu leito normal quando a gente compara preços no Brasil em relação a preços internacionais. Estamos alinhados. A partir de agora, o que vai pesar é exatamente o ingresso da safra. Quanto menos prejuízo a gente tiver nessa safra, quanto mais perto do potencial de produção estimado a nossa safra vier, quanto mais trigo entrar, mais forte é a pressão interna. A percepção, claro, é de que os preços nos próximos meses, nas próximas semanas, já com o ingresso da safra, mas principalmente nos próximos meses, tendam a ter uma acomodação. É uma tendência de queda. Nós tínhamos preços que chegaram a 1.600, 1.700, hoje já estão muito mais próximos dos 1.300, 1.400, e é nessa linha, muito mais próxima dessa linha de 1.300, 1.400, que é próxima à paridade de exportação, que os preços devem caminhar, a menos que, e tomara que não, a gente tenha novos eventos climáticos que possam trazer ainda perdas mais significativas à nossa produção. Tá certo, ó. Vamos acompanhando então, né, nesses próximos passos aí do desenvolvimento da safra.
Eu ressalto aqui que a Safras News vai seguir acompanhando também as informações das principais regiões produtoras. Então, através da plataforma Safras, você pode acessar todas essas informações, além, é claro, das análises do Elcio sobre o mercado brasileiro. Elcio, te agradeço pelo teu tempo, pelas informações, e aproveito também para convidar os nossos espectadores, mais uma vez, que se inscrevam aqui no canal de Safras e Mercado no YouTube e assinem a plataforma Safras nos links na descrição aqui deste vídeo, mais informações sobre os cursos e palestras de Safras e Mercado. Obrigado, Elcio. Então, Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos.